Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês, com a família de vocês. Eu vou seguindo daqui bem, também com a minha família, tá bom? A gente vai se cuidando à distância. Bom, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá certo, oitavo ano? Mesmo que à distância, a gente vai se esforçar, vocês para aprenderem desse novo jeito e eu para ensinar desse novo jeito para vocês, tá legal? A gente vai dar sequência aqui, oitavo A, B e C juntos, tá bom? Com a professora Roberta. Estamos dando início ao capítulo 2, tá? Como vocês podem ler aí no slide para vocês, as revoluções inglesas no século 17. Peguem o livro, por favor, e me acompanhem. Eu fiz os slides apenas para a gente dar uma sequência, para ter uma organização um pouquinho melhor. O livro, obviamente, é a base do estudo, tá? Para vocês. Eu aprofundei algumas coisas aqui nos slides e vou falar essa parte que eu aprofundei para vocês, tá legal? Então, façam uso do slide, mas façam uso do livro também. Tudo que está escrito aqui tem, de alguma forma, mesmo que escrita de forma diferente, naturalmente, no livro de vocês também. E algumas coisas eu acrescentei. Então o slide serve meio que um resuminho, as folhinhas que a gente tem feito para acompanhar o conteúdo, tá bom? Eu espero que vocês aprendam, vou me esforçar a ensinar vocês desse novo jeito daqui, de longe, mais perto, vocês estão me vendo aí, e vocês se esforcem para aprender, tá? Vamos aprender de um novo jeito, vocês daí e eu daqui. Vamos começar? Peguem o livro, tá? Não deixem de pegar o livro não, por favor. Vamos lá. Antes de eu começar a falar especificamente das revoluções inglesas do século XVII para vocês, como está aí ó, pontuado no slide, eu quero que vocês, por favor, acompanhem com o livro e observem que a gente começa antes. Se vocês pegarem o livro de vocês e abrirem lá na página 27, que é a primeira parte do capítulo 2, ó, isso aí, vocês vão ver lá em cima que começa no século XVI. Mas eu vou mais atrás ainda. Eu costumo trabalhar um pouquinho os antecedentes, o que estava acontecendo antes na Inglaterra, para a gente chegar ao ponto do século XVII, tá bom? Então vamos lá. Bom, o primeiro antecedente que eu apresento aí para vocês é o parlamento no século XIII. Então a gente está falando de 1200 e pouco, tá bom? De 1201 até 1300 é o século XIII, ok? Bom, aí, neste século, há a criação do parlamento na Inglaterra. Então, o rei, ele deixa de ser soberano, digamos assim, dentro do contexto político, econômico e social na Inglaterra. Mas, mesmo assim, vivia-se uma monarquia absolutista. Então, pode nos parecer ser já, nesse momento, uma monarquia parlamentar, mas não é bem isso. Há uma divisão, sim, de poderes, como vocês estão vendo no esqueminha que eu escrevi embaixo para vocês, rei mais nobreza igual a parlamento. Tem uma participação da nobreza nesse momento inicial do século XIII, tá? No parlamento, mas ainda não é uma participação popular onde todo mundo está envolvido ou onde todo mundo decide tudo. Não é isso, tá? A monarquia é absolutista na Inglaterra. Vamos lá. Aí está a Magna Carta para vocês, a Constituição da Inglaterra, 1215, e aí há a criação deste parlamento. Restrição ao poder real, principalmente nas questões financeiras, por isso cifrão, administrativas eram discutidas no parlamento, tá bom? Mas o rei continua concentrando poder, não total, mas ele continua concentrando poder. Seguindo. Bom, vamos avançar um pouquinho no tempo e a gente vai na Guerra dos 100 Anos. Isso vocês estudaram no ano passado, tá? Vocês estudaram lá no 7º ano a Guerra dos 100 Anos, então eu vou falar um pouco dela para vocês como antecedente às revoluções inglesas, tá? Mas não vamos aprofundar tudo não. Já tem aí a rivalidade principal, Inglaterra e França. Esses são os países da Guerra dos 100 Anos. A guerra durou mais que 100 anos, como vocês estão vendo no recorte temporal, e viram no ano passado também. O motivo da guerra é basicamente disputa territorial, tá? Tanto Inglaterra quanto França queriam conquistar mais territórios e mostrar sua soberania para uma e para outra, né? Nesse momento a gente tem um destaque político, econômico e social, tanto da Inglaterra quanto da França. Então, ganhar a Guerra dos 100 Anos era uma demonstração de destaque para o continente europeu, tá bom? Ou para a Inglaterra ou para a França, quem saísse vitoriosa desse conflito de mais de 100 anos. Por que a guerra durou tanto tempo, né, gente? Uma guerra de mais de 100 anos tem aí algumas questões. Primeiro, que a gente tem intervalos, naturalmente, ela não foi ininterrupta, né? Os 100 anos sem parar, claro que não. Teve parada, tem vitória de um lado, tem vitória do outro, tem uma alternância aí de vitórias ao longo desses mais de 100 anos de conflito, tá bom?
Mas, além disso, tem uma questão da guerra da época, né? A gente está aí no século XIV e depois século XV, que a guerra acontece. Então, para a guerra acontecer especificamente, é o conflito direto. Os dois exércitos precisam estar um frente ao outro para o conflito acontecer. Então, por isso também a guerra é tão demorada. Ao deslocamento, o tempo, né? Para esse deslocamento acontecer, o combate, o embate direto entre os dois exércitos. Por isso, tão duradouro. A gente não está falando de armas de fogo ainda nessa época, tá bom? Bom, avançando um pouquinho no tempo, já chegando no final do conflito, a gente tem um envolvimento aí dentro da Guerra dos 100 Anos de Joana d'Arc, né? O personagem de Joana d'Arc, personagem histórico, por favor, tá? Nessa última página da Guerra dos 100 Anos. Joana d'Arc entra na guerra, né? Uma mulher, mas que o exército francês não sabe que é uma mulher, né? Tá transvestida de homem, porque nesse momento as mulheres não podem participar da guerra, mas ela tinha uma grande vontade de se envolver no conflito, então por isso se veste de homem. E Joana d'Arc se destaca em especial pelo nacionalismo, por incentivar os franceses a combaterem defendendo a sua nação, seu Estado-nação. E aí há meio que um ressurgimento do exército francês nesse discurso, nessa forma de liderança de Joana d'Arc. Isso vai fazendo com que os franceses vão ganhando um certo destaque no conflito, na guerra. Então vão ganhando batalhas, vão se destacando que até então estavam meio que mornos, né? Nesse momento aí da guerra. Mornos ficou feio isso, tá? Mornos. Na guerra, o lado dos franceses. Então a Joana dá esse realce que precisava para a guerra ter um destaque para o lado francês. Bom, obviamente que os ingleses não gostam dessa liderança e aí começam a buscar motivos para essa liderança entrar em crise. E aí descobrem que Joana d'Arc era uma mulher. E ela é presa no território inglês. É levada a julgamento, condenada por bruxaria, né? Olha o contexto da época que a gente está falando, né? E por isso, então, ela é queimada em praça pública. Só que a intenção dos ingleses era abafar o nacionalismo francês. E não foi exatamente o que aconteceu. Há uma continuidade nesse nacionalismo francês. E mesmo com a morte de Joana, eles continuam tomados pela vontade, pelo nacionalismo dela. E aí continuam vencendo as batalhas, o que se torna avassalador para o exército inglês. E a França acaba saindo vitoriosa no final deste conflito, assinando então um tratado de paz entre as duas nações em 1453, tá? Aí, ó, o último xizinho lá, a última frase. Carlos VII foi então proclamado como legítimo rei francês e dotado de poderes absolutos, o que acabou com as pretensões inglesas que eram conquistar mais terras e terras inclusive do lado francês, tá bom? Vamos seguir. Bom, gente, toda guerra tem um custo e nunca um custo baixo, tá bom? Para qualquer país envolvido no conflito, tanto vitorioso quanto derrotado. Armas, munição, comida, o deslocamento de tropa. Então, a Guerra dos 100 Anos gerou um grande desgaste, tanto para a Inglaterra quanto para a França, tá? O desgaste é dos dois lados. Mesmo a França saindo vitoriosa, tem desgaste também, tá? Nesse conflito. O lado da Inglaterra vai ter o desgaste maior, naturalmente, por causa da derrota na guerra. Então, é voltar para casa, juntar os seus mortos e ver o saldo disso e vamos reestabelecer este conflito. Então, a gente anda um pouquinho mais no tempo. Lembra que a gente estava em 1453, ó, o final da guerra. Aí a gente vai a 1485, tá bom? Dinastia Tudor. Essa dinastia, pessoal, vocês também viram no ano passado. Falaram um pouquinho não, bastante dela, com o rei Henrique VIII, aquele que criou a igreja anglicana, tá? Rei Henrique VIII, que rompeu com a igreja católica, criou a igreja anglicana, e aí confisca terras da igreja católica para gerar lucro para o Estado, para uma produção agrícola, pensando não mais apenas na subsistência, mas pensando já na produção agrícola visando uma prática comercial. Então é o início do capitalismo, das trocas de produtos. Agora você troca produto por moeda, né, que é a relação do capitalismo em si, mas troca esse produto também pensando em lucro, não apenas troca por produção, tá? Mas gerando capital. Então há naturalmente um crescimento comercial dentro dessa Inglaterra na dinastia Tudor, ainda com Henrique VIII. Bom, esse crescimento comercial dá um destaque para um grupo da sociedade inglesa que é a burguesia, que vive da prática do comércio. Essa burguesia, então, começa a pedir espaço dentro daquele parlamento lá de 1215, tá bom? Vamos lá, avançando um pouquinho mais. A gente tem uma mudança no quadro social, surgem dois nomezinhos aí diferentes, em inglês, tá, pessoal? Gentry,
nobreza rural, e Yemen, que são os pequenos proprietários de terra, tá bom? Também dentro desse contexto da dinastia Tudor. E aí começam a ser aprovadas as leis dos cercamentos. Andamos um pouquinho mais no tempo e chegamos à Rainha Elizabeth, como no livro de vocês mostra aí o personagem dela. Tem a foto, tá? Na página 27. Então estamos oficialmente agora aí no livro, tá? A Rainha Elizabeth é filha do rei Henrique, tá bom? Aí tem um contexto familiar bastante complexo que agora eu não vou tocar aqui com vocês, tá bom? Mas dando sequência à ideia, ela herda o trono e assume o trono. E aí ela tem na mão dela uma Inglaterra em processo de transição, porque apesar de depender da propriedade de terra, não é mais uma produção visando a ideia do feudalismo. Terra, sim, continua sendo sinal de poder, mas há um outro contexto. Há um contexto já inserido numa visão capitalista. Então, compra-se terra e vende-se terra para essa gentry, tá? Em especial para essa nobreza rural. A nobreza deixa de ser uma condição de nascimento, de sangue, e passa a ser uma condição de propriedade de terra. Então, se você compra terra, você é nobre, tá? Se você tem meios para comprar essa terra, você se torna nobre. Então, o nascimento continua sendo condição, mas não mais apenas essa condição sela uma condição de nobreza, tá bom? A lei dos cercamentos, vou falar um pouquinho mais à frente. Já tem aí a imagem para vocês no slide. Vocês estão vendo aí a ovelha e a ideia do território cercado. É basicamente esse conceito aí mesmo. Vamos cercar terras para a produção de ovelha que gera lã para a sociedade, que é a matéria-prima que eles querem. Vamos continuar. Esses cercamentos aí, ó, também são chamados de enclosures, né? Em inglês, naturalmente. Os campos são cercados pelo Estado e são cercados por essa gentry, tá? Que compra terras a partir desse momento. E aí cerca. Ao cercar o território, ela expulsa os camponeses que viviam lá, porque eles não eram proprietários da terra. Quem passa a ser o proprietário da terra é quem comprou. Como os camponeses usavam a terra como se usava antigamente, faziam posse para a agricultura de subsistência, isso não é mais interessante para o Estado inglês. O Estado inglês quer produzir para vender, para comercializar. E de preferência, pensando lá na frente, de produzir para comercializar industrializado. Então, eu produzo no campo matéria-prima, industrializo na cidade essa matéria-prima e vendo. É isso que o Estado inglês está pensando lá na frente. Então, esses camponeses que são expulsos até então das suas terras, né, das suas pobres terras, eles vão para a cidade na busca de trabalho. Esse trabalho da cidade está começando a crescer, porque a produção se intensifica no campo, visando um comércio capitalista, uma produção maior, não apenas para subsistência. Então, na cidade surge a produção comercial. Então, esses camponeses vão para a cidade e lá não vai ter emprego para todo mundo, mas vai ter emprego sim. Mais para frente, talvez tenha um pouco mais de emprego quando as indústrias começam a nascer, mas nesse momento eles são mão de obra na cidade e se tornam mão de obra barata, pessoal, tá? Porque como não tem emprego para todo mundo, quem consegue o emprego aceita qualquer salário. Então, digamos que a economia inglesa está totalmente voltada mesmo para o capitalismo, para o conceito do capital, do ganhar dinheiro, tá? Daí para frente. Bom, vamos adiante. A burguesia no parlamento, naturalmente, ela exige essa sua participação no parlamento, tá? Tô no segundo xizinho aí para vocês, como vocês podem acompanhar. A partir dessa participação, a burguesia começa a tomar um pouco de gosto pelo poder. E aí ela tem dinheiro, vai ganhando poder, vai ganhando espaço, ela daqui a pouquinho começa a dizer a que ela veio, o que ela quer de verdade, tá? O parlamento, então, nesse momento, encontra-se dividido em duas câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, tá? Câmara dos Lordes ocupada pela nobreza e a Câmara dos Comuns ocupada por essa burguesia. Mas vamos lá que é um pouquinho mais extensa essa história. Os Tudors, que é a dinastia da rainha Elizabeth, né, e a do pai dela, do Henrique VIII, conseguem com essas ações uma conciliação entre as classes, pessoal, o que gera grandes vantagens e benefícios para ela, para a dinastia que ela lidera, tá? Ó, aristocracia, uma estabilidade política e social, cargos públicos, a nobreza, refez suas posses com os saques no Novo Mundo. Que novo mundo é esse, professora? É a América, tá? Lembrando que a Inglaterra, ela é dona das 13 colônias, que posteriormente essas 13 colônias vão virar os Estados Unidos da América, tá? Mas como colônia, 13 colônias, território da Inglaterra. Então, boa parte da nobreza que perdeu terra ou que ficou
inicialmente insatisfeita com as atitudes capitalistas da rainha, vão ganhar vantagens lá nas 13 colônias, na ocupação do território das 13 colônias. Então voltam a ganhar dinheiro, prestígio, então não tem problema nenhum. Está conciliado aí o que antes era um problema, agora não é mais um problema, tá bom? A alta burguesia também tem uma relação fiel aí com a rainha, porque recebe monopólios comerciais. Então a prática comercial dessa burguesia passa a ser só dessa burguesia, né? A ideia do monopólio é um só. Então eles controlam essa prática comercial. Então a rainha também tem a burguesia a seu favor. Apesar dessa burguesia tomar gosto pelo poder, o que ela quer é dinheiro. Se a rainha garante a ela o que ela quer, não tem discussão, não tem oposição, tá bom? Artesãos e camponeses, privilégios corporativos. Resultado, pouquíssima oposição ao governo. Há um grande equilíbrio de forças. Ó, todo mundo do mesmo jeito, não tem balança desequilibrada nesse momento aí com a Rainha Elizabeth. Tá legal? Vamos avançar. Bom, aí a imagem para vocês. Câmara dos Lordes, alta nobreza, e a Câmara dos Comuns, burguesia e a gentry. Então, a nobreza rural, tá? Aquela do campo, também faz parte da Câmara dos Comuns, tá legal? Só duas imagens aí para vocês terem uma ideia do que seria isso. Eles não se reúnem no mesmo espaço, tá vendo? O parlamento inglês não é dentro do mesmo contexto, eles se reúnem em espaços diferentes, tá bom? Prosseguindo. Bom, a Rainha Elizabeth morreu e não deixou herdeiros, pessoal. Ela tem um primo, que é o rei da Escócia, que vai reivindicar o direito, já por ser primo dela. Ele vai reivindicar o direito ao trono na Inglaterra. E como não existe outra possibilidade de quem vai assumir o trono na Inglaterra, ele ganha o direito, tá? Ele vai buscar lá o conceito do direito divino, vai buscar uma relação lá atrás no absolutismo monárquico mais controlador, que já não era o absolutismo que a Inglaterra vivia. Ela vivia um absolutismo, mas tinha uma participação tanto da nobreza, quanto da gentry, quanto da burguesia, dentro desse contexto do parlamento. E aí, quando Jaime assume o trono, o primo da Rainha Elizabeth, ele quer manter um absolutismo monárquico autoritário. Ele quer manter o controle total de tudo que existe na Inglaterra. E os ingleses já não estão mais acostumados a isso. Isso vai gerar uma certa indisposição dentro da Inglaterra, porque a rainha tinha lá, ó, equilíbrio de forças, Rainha Elizabeth, porque ela dava o que todo mundo queria e mantinha o poder, mantinha o status, mantinha o controle de toda a sociedade. O rei quer impor, sem discussão, sem agradar a todos os grupos da sociedade inglesa. Então isso vai gerar para ele problema, tá? Além disso, uma perseguição religiosa que ele também vai gerar daí para frente. E aí é uma fuga em massa das pessoas para as 13 colônias, tá? Lá para o território do posterior Estados Unidos. Vamos lá, seguindo. Jaime I passa um tempo no poder e ele é sucedido pelo filho Carlos I, que mantém a relação do absolutismo monárquico. Não há mudança e só piora. O aumento da cobrança de impostos, do autoritarismo, sem uma relação de divisão de poderes ou de discussão em cima disso. Lembra que lá no segundo slide que eu mostrei para vocês, o parlamento funcionava para discutir questões administrativas, principalmente financeiras. Esse rei não quer essa discussão, não quer essa relação, ele quer impor. Então, essa imposição, no momento, por exemplo, em que a França já destaca aí algumas relações diferentes, diferentes ideológicas, diferentes de pensamento, é bastante complexo. A gente está em mudança, o mundo está em mudança. O que a gente falou no capítulo 1? Falamos sobre o iluminismo. Lembram disso? A França está lá fazendo várias discussões e questionando um monte de coisa. A base do questionamento francês, ó, lembra das 3 palavrinhas mágicas? Liberdade, igualdade e fraternidade. O iluminismo está pregando isso. E aí o rei na Inglaterra vem com imposição, vem com autoritarismo. Opa, aí uma inconstância, tá? Nessa relação. E para piorar, quando ele é muito questionado, ele dissolve o parlamento. O que isso quer dizer? Né? Ele fecha as portas do parlamento e manda todo mundo embora. E diz que dali para frente quem manda é ele. Ah, bobinho, né? Que obviamente que isso não vai acontecer. A burguesia já estava instituída no poder, a nobreza já estava instituída no poder, a gentry já estava instituída no poder também. Desde 1215 que o parlamento existe na Inglaterra. E como agora, no século 17, simplesmente fechar as portas desse parlamento. A burguesia não aceita e aí a gente começa oficialmente o processo das revoluções inglesas, tá? E a primeira fase dessas revoluções inglesas se chama
Revolução Puritana. Os puritanos são um grupo religioso, mas boa parte deles ocupado pelos burgueses. Então, a gente pode associar puritanos a burgueses, tá bom? Mas é um contexto religioso, o chamado puritanismo. Vamos lá. Vamos fazer aí um passo a passo, meio que de lembretes, tá? Tô chegando ao final. Jaime I, da dinastia Stuart, é o primeiro da dinastia Stuart, impõe o anglicanismo, cria e aumenta impostos. O parlamento se opõe e Jaime fecha o parlamento. Aí Carlos assume o poder, sucedendo o pai, né? Continua a mesma política absolutista, tá? Eu tô lá na página 29 com vocês, ó. A mesma expressão de monopólios que tá aí para vocês também tá aqui na página 29, tá bom? Tá aí a fotinho do rei e tudo para vocês, do Carlos I. E essa relação de aumento de impostos, de cobranças, cidades portuárias, ele só complica a vida na Inglaterra quando assume o poder. E a oposição no parlamento, ó, o último quadrinho lá, oposição do parlamento é tentativa de prisão dos opositores, tem início, então, uma guerra civil. Aí embaixo para vocês o esqueminha da guerra civil, tá? Grupos rivais durante a guerra civil. O rei de um lado e o parlamento do outro lado. Mesmo com o parlamento fechado, as pessoas que compunham o parlamento serão a oposição ao rei Carlos I, tá bom? Do lado do rei, a alta nobreza, a burguesia monopolista, anglicanos ou católicos. Do outro lado, a gente tem a burguesia comercial e manufatureira, a gentry e homem também. Os puritanos ou os presbiterianos, no conceito religioso, tá? Contra o rei. Tem início, então, a Guerra Civil e a primeira fase das revoluções inglesas, que é chamada de Revolução Puritana. Mas hoje eu vou ficando por aqui com vocês, só dei antecedentes, tá? Então eu só trabalhei 3 páginas do livro com vocês. As páginas 27, 28 e 29, tá bom? Do livro de vocês. Na próxima aula, eu apresento a vocês a primeira fase da Revolução, que é a Revolução Puritana, que o livro traz aí como título para vocês a Era de Cromwell, tá bom? Ele lidera este grupo que se opõe ao rei, mas a gente fala disso na próxima aula, tá legal? Acompanhe aí agora a folhinha que eu tô mandando para vocês, os exercícios do livro, tá? É a próxima atividade. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês, que vocês tenham conseguido me acompanhar, tá legal? Um abraço para vocês, beijinhos, até a próxima.